Me responde uma coisa. Quem nunca passou por aquela fase em que nossos sonhos parece que foram destruídos e quebrados aos pedaços? Em que a nossa felicidade parece que não tem mais. A vontade de viver, a gente olha para o nosso passado, a gente olha para trás e, poxa, cadê aquela vontade? Cadê aquela felicidade? Cadê aquele fogo que eu tinha aqui no coração? Cadê a alegria? Todos nós, querendo ou não, já passamos por esse momento. Já passamos por aquela fase em que parece que está tudo quebrado, e parece que a nossa vida se partiu em vários pedaços e que não tem mais uma solução. E, inclusive, isso me lembra um versículo que eu até vou ler, porque é o tema do vídeo, é por isso que eu tô gravando. Onde esse versículo ele tá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 até o 4. Eu vou ler. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, um vaso. Versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu quero dar ênfase para a palavra quebrou-se, nessa parte. Muitos momentos, quando quem lê a Bíblia, ou quem já leu essa passagem, quando a pessoa ela lê essa passagem e ela lê quebrou-se, muitas pessoas entendem que não foi o vaso que se quebrou, mas sim o oleiro que quebrou o vaso, ou coisas do tipo, ou outra coisa que quebrou o vaso. Só que não é essa a verdade. A verdade que está escrita ali é que o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E imagina que esse vaso somos nós, é a nossa vida, e o oleiro é Deus. O oleiro ele está moldando nós, ele está moldando a mim e a você. E conforme ele vai moldando, conforme ele vai nos aperfeiçoando e melhorando a nossa vida, melhorando a nós mesmos, nós, por decisões nossas, acabamos nos quebrando no meio do caminho. O que é se quebrar? É ter sonhos destruídos. É acontecer algumas coisas ruins na nossa vida. É aquela fase difícil, aquela fase ruim, digamos assim. E todo mundo tem essa fase. Só que, como continua o versículo, o oleiro, ele não abandona o vaso quebrado. Ele não abandona o vaso porque o vaso se quebrou no meio do caminho, ou porque o vaso não cumpriu com as expectativas, entende? Isso se aplica a nós também. Deus, ele não vai te abandonar porque você pensou em desistir. Ele não vai te abandonar porque você caiu. Ele não vai te abandonar quando toda a sua vida estiver quebrada e você não tem mais quem pedir ajuda. Nesse momento, é um momento que ele vai estar aí, do teu lado, para te estender a mão e começar o processo todo de novo. Algumas vezes a gente pensa que finalmente o processo está pronto. Finalmente agora vai chegar a fase boa. Finalmente, depois de tanto ser moldado, depois de tantas vezes eu me quebrando, eu vou alcançar a melhor fase. Só que, além do vaso ser moldado na mão do oleiro, ele também tem que ser assado e secado, digamos assim, para que esse barro, essa argila, ela vire algo duro, ela vire algo rígido e o vaso ele fique firme. E essa é a fase difícil também, a fase em que a gente vai se sentir sozinho. Por que a gente vai se sentir sozinho nessa fase? Porque o vaso ele vai para o forno. E lá no forno, ele vai passar por calor. Ele vai ser testado. Ele vai ser colocado à prova de que ele é um vaso resistente. E isso também serve para nós. Durante o processo
Nós passaremos por várias batalhas, várias dificuldades que vão servir para testarem a mim e a você. E esses testes, eles são para quê? Para nos destruir? Não, eles não são para nos destruir. Eles são para nos melhorar e para nos aprovar. As provações, elas não vêm para nos destruir. Elas vêm para nos aprovar. Essa é uma coisa que tem que ser esclarecida na mente de muitas pessoas. De que o momento difícil ele não veio para te matar. Ele veio para te ensinar. E, cara, não abandona. Não desiste de todos os sonhos. Não desiste de todos os planos que Deus revelou para ti. Por causa de um momento de fraqueza ou de desistência. Existe um plano maior para mim e para você. E Deus, o oleiro, o nosso Pai, Ele quer realizar esse plano. Ele quer realizar essa boa obra. Ele quer terminar o vaso. Só que para Ele terminar o vaso, você tem que querer. Você tem que pedir ajuda. Você tem que buscar a Ele. Tem que buscar o aperfeiçoamento nele. Deus, Ele não é um velho que está lá no céu e você aqui na terra. Deus, Ele é um Pai. Ele quer ser o seu Pai. Só que para Ele ser o seu Pai, você tem que aceitar Ele. Você tem que querer que Ele seja seu Pai. E para Ele ser seu Pai, você tem que aceitar a Jesus. Aceitar Jesus Cristo é uma coisa tão boa que muda completamente a vida. O poder de Deus é a coisa mais linda que tem. E se tem uma coisa que é o intuito desse vídeo, é que ele chegue a você, que está pensando em desistir, que não tem mais esperança, que parece que toda a sua vida está quebrada ao meio e destruída. Deus, Ele tem uma palavra para ti. Continua e não desiste, porque isso faz parte do processo. E Ele é contigo. Em cada momento, bom ou ruim, Ele é contigo. Fique na paz.